Olá, olá! Saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, estamos chegando com mais um programa inédito para você neste ano de 2026. Hoje, para falarmos sobre cápsulas biodegradáveis, reflorestamento e inovação. A ciência fortalecendo o agronegócio brasileiro. Com a nossa convidada que está conectada conosco, é a doutora Karine Lopes. Ela que é professora e vai falar tudo sobre este tema para você aqui no Boa Tarde Produtor. É claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, nosso consultor de mercado, e também o doutor Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo. E você já sabe, né? Eu, Hugo Ataíde, não vem sozinho, vem na companhia do JP. O JP está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem viabiliza para você a transmissão desse conteúdo, desse conhecimento, dessa informação na frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM. Inclusive, obrigado pela sua audiência. Saiba que também estamos transmitindo de maneira simultânea através da internet, de duas formas, tá? Através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu celular, e assim consegue acompanhar a gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então, abre o aplicativo do YouTube aí, vai lá na barra de busca, já digita Rio Verde FM. Não tem erro, gente. O primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Clica em cima, verifica se você está inscrito no nosso canal. Inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação dos conteúdos que nós fazemos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. E através desta live, desta transmissão simultânea ao rádio que nós estamos fazendo agora, lá no YouTube, que você pode e deve fazer parte aqui da nossa bancada, deixando o seu comentário, a sua sugestão de tema, de convidado, qual é o assunto que você quer saber mais aqui no Boa Tarde Produtor, qual é o convidado que você quer que esteja aqui na nossa bancada, seja de forma física ou até mesmo online, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Diz pra gente aí nos comentários, que vai ser uma honra ler cada um, e a sua participação contribui para que façamos um Boa Tarde Produtor a várias mãos, um programa mais personalizado e adequado à nossa audiência extremamente qualificada. Participe! O nosso WhatsApp é 649-9949-1009. 649-9949-1009. Participe conosco. Vai lá no Instagram, siga a gente também, porque vai ser muito interessante para você. Lá nós publicamos os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam pela nossa bancada diariamente. Então, no Instagram, @rioverde.fm. Informação rápida, dinâmica na palma da tua mão. Siga @rioverde.fm no Instagram. E aproveita que vai estar nessa rede social, siga também os apresentadores do Boa Tarde Produtor. @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. E é ela que eu quero dar uma saudação muito especial nessa edição do Boa Tarde Produtor. Dares, seja bem-vinda a mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Oi, Hugo, boa tarde. É um prazer renovar o nosso contrato em 2026, né? É isso aí, mais uma temporada. Mais uma temporada. João Pedro, boa tarde para você. Obrigada pelos serviços prestados. A nossa convidada, a doutora Karine, que está conosco de maneira remota. E um boa tarde muito especial para você, nossa audiência extremamente qualificada. Agradecemos, né, por nos permitir fazer companhia para você nas zonas do seu rádio, na frequência 100.9. Agradecemos demais você que nos escuta através do aplicativo da Rio Verde e também a você que está no nosso canal no YouTube, nos vendo e ouvindo a nossa voz maravilhosa. É, isso aí. Som e imagem de altíssima qualidade. De altíssima qualidade lá no YouTube. Graças ao JP, né, e o pessoal que trabalha conosco aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Saiba que é um prazer muito grande, é uma satisfação ter você conosco todos os dias, né, durante de segunda a sexta-feira. E é importantíssimo que você participe conosco, porque um Boa Tarde Produtor, com a qualidade que nós temos hoje, com os técnicos que nós temos, com os doutores que participam conosco, é graças a você que sempre sugere um assunto diferente pra gente, que sempre quer ver algo novo e inovador. E nós estamos aqui para pensar um Boa Tarde a várias mãos e a várias cabeças, não é não, Hugo Ataíde? Certamente, Dares, é isso aí. E você é muito bem-vindo conosco. O nosso telefone para contato é o 649-9949-1009. Então participe, porque você é fundamental no sucesso do nosso programa, na qualidade que nós entregamos todos os dias. Hugo Ataíde, quando a ciência encontra propósito, o resultado transforma paisagens, conecta conhecimento ao campo e fortalece o agronegócio brasileiro.
Neste 6º programa do ano de 2026, o Boa Tarde Produtor apresenta uma inovação goiana que nasceu onde, Hugo Ataíde? Dentro de uma sala de aula. E hoje, aponta novos caminhos para o reflorestamento inteligente e completamente sustentável. Então, nós vamos falar sobre o projeto Cápsulas Biodegradáveis para o plantio de florestas com drone, que foi desenvolvido pela professora doutora Karine Lopes, uma tecnologia que une inovação, bioeconomia e eficiência, que reduz custos, acelera a recuperação de áreas degradadas e mostra que produção e preservação caminham juntas. Então, o reflorestamento é parte estratégica desse novo agronegócio, desse novo desenho de ecossistemas, desse novo desenho geopolítico mundial. Então, ele fortalece o solo, protege recursos naturais, contribui para o equilíbrio ambiental e amplia oportunidades econômicas. Isso mesmo, como, por exemplo, o crédito de carbono e novos modelos de negócio para o campo. E é justamente aí que a pesquisa científica faz toda a diferença. Transforma ideias em soluções reais, testadas, aplicáveis e segura. Então, neste programa, você vai entender de onde surgiu a ideia, como que a pesquisa evoluiu ao longo de 7 anos. Isso mesmo, 7 anos de pesquisa, com a importância do reconhecimento da Embrapa como uma virada de chave. E a transformação do projeto em startup e o impacto de uma nova inovação goiana. Isso mesmo, nossa, que chega a eventos globais como a COP30, por exemplo. É verdade, Dares. Quem vai falar sobre esse tema é a nossa convidada. Eu vou tomar a liberdade aqui então de apresentá-la. Ela que está conectada conosco de forma remota aqui através da internet. Ela é a doutora Karine Lopes, é bacharel em administração pela Faculdade Interativa Coque, mestre em gestão tecnológica e ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, é doutora em geografia pela Universidade Federal de Jataí, possui especialização em gestão pública pela Universidade Federal de Goiás e em gestão de sala de aula no ensino superior pelo Centro Universitário de Mineiros. Atua nas áreas de administração, tecnologia, inovação, empreendedorismo e economia, com experiência em micro e macroeconomia, contabilidade e estatística. Seus estudos e práticas também abrangem economia florestal, história da economia e economia política, além de fundamentos do direito, como a história do direito, teoria geral do Estado e economia política. Ao longo de sua trajetória, desenvolve trabalhos voltados à qualidade, à prática administrativa e à gestão, integrando o conhecimento acadêmico, inovação e sustentabilidade. Portanto, doutora Karine, seja bem-vinda a essa bancada virtual aqui do Boa Tarde Produtor. Obrigado por estar conosco. Feliz 2026. Bom dia Ataíde, bom dia Dares, bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, nesse novo ano que se renova nossas crenças, nossas felicidades. É um prazer estar aqui com vocês. E, esquecendo o JP que está escondidinho aí, bom dia também e a todos. Maravilha, doutora Karine. Olha, obrigado por estar conosco. A gente está muito feliz, né, Dares? Exatamente, doutora. São muitos títulos. É uma mulher incrível. Como diria o meu avô, Ataíde, letrada. Letrada. Doutorada. É isso aí. Doutora Karine, fala pra gente quem que é a Karine, além desses títulos acadêmicos, porque a gente viu que você faz muita coisa na área da pesquisa, mas quem que é a pessoa Karine? Então, a Karine é uma professora apaixonada por estudos, pesquisadora. Eu trabalho com pesquisas na área de restauração já tem algum tempo, não só na restauração por drones, mas também com aviação agrícola. Então, eu trabalho sempre voltada para o agro, para melhorar as questões relacionadas a desperdício, a produção, que a produção seja mais eficaz. Sou mãe, dona de casa, tudo ao mesmo tempo. Quantas atribuições, doutora Karine. Maravilha. Vamos então entrar de cabeça aqui no nosso tema, falar sobre a origem da ideia e a construção dessa pesquisa, né? E nós, Dares, aqui do Boa Tarde Produtor, a gente enaltece sempre o trabalho de pesquisa, né? Porque é através desta pesquisa que, ao longo dos anos, foi levando o agronegócio brasileiro a um outro patamar, né? Mas diz pra gente, doutora Karine, toda inovação nasce de uma inquietação.
né? O que te incomodava quando essa ideia surgiu do projeto Cápsulas Biodegradáveis para Plantio de Florestas com Drone? Então, o que me incomodou, na verdade, foi uma inquietação de um professor que disse para nós na aula de tecnologia, disse, olha, vocês têm que produzir alguma coisa tecnológica. E a maioria do pessoal foi trabalhar com a questão de apps para celulares e tudo mais na área ambiental. E eu, como não gosto muito, o celular para mim é ligação e ali está o máximo, né? Falei, não, vamos pensar outra coisa. E aí entrei no local e tinha muitas cartelas de ovos. Falei, gente, isso me incomoda, isso é lixo que não tem retorno. Aí falei, vamos fazer alguma coisa aqui? E aí eu me lembrei de um outro detalhe. No plantio de cana, ainda hoje se utiliza alguns métodos bem arcaicos para se soltar a cotésia. A cotésia é uma mosquinha que você solta no campo para comer a lagarta que nasce na cana. E ela come essa lagarta. Falei, vamos fazer alguma coisa com essa cartela, juntamente com a cotésia. Aí foi quando surgiu a cápsula para a cotésia. Então, a cápsula em si ela não surgiu primeiramente para a restauração, mas sim para resolver o problema da lagarta na cana. Aí meu professor viu o projeto, achou muito interessante, falou, Karine, pensa um pouco mais, tem mais coisa que nós podemos fazer com isso. O que você acha de levar para a restauração? Então, na verdade, surgiu da necessidade da gente aproveitar materiais e, segundamente, da inquietação do meu professor de ele me pôr uma pergunta, mas por que só isso? Vamos mudar? Vamos crescer? Então, daquela coisa da sala de aula de sempre ter uma segunda opção para aquele produto. Então, foi disso que nasceu as cápsulas biodegradáveis. Professora, interessantíssimo, porque a princípio o projeto ele era para atender uma demanda inicialmente lá na cana-de-açúcar. Depois esse projeto evoluiu para o reflorestamento, né? Em que momento você percebeu que poderia transformar esse projeto em algo muito maior? Tirá-lo ali da sala de aula? Então, Dares, eu acho que eu me assustei, inclusive, na época, porque foi o seguinte, em julho do ano passado, abriu um edital do Sebrae, o Inova Cerrado, e era uma aceleração para startups, mas eu ainda não tinha startup. Naquele dia, eu vi o edital, falei, vou criar a startup, então, das cápsulas, será que vai? Fiz o projeto, encaminhei, e depois de quase 30 dias, eles me encaminharam que eu era uma das 20, porque o projeto Inova Cerrado, ele foi em vários biomas, Cerrado, Pantanal, Caatinga e, se eu não me engano, Minas Gerais era outra coisa, eu não me lembro agora o nome. Mas assim, não tinha expectativa nenhuma. Eu criei a startup não pensando em passar, não era isso. Quando eu passei entre 20 pessoas, porque os outros estados, os outros biomas eram 40 e nós éramos só 20. Então foi um susto e foi uma grande, assim, foi muito bom saber que um produto que eu criei em sala de aula teve aquele nível. Então quando eu cheguei, que ela falou assim, o produto está pronto, agora é só ir para o mercado. Eu falei, será? Então não foi proposital, foi... Depois da pesquisa veio essa questão do edital, senão eu acho que estaria ainda guardado o produto. Doutora Karine, sensacional a gente entender como foi a construção desse processo, né? E quando a gente fala em pesquisa, a gente fala de anos e anos, né? Um ciclo muito longo, e aqui no teu caso particularmente, foram 7 anos de pesquisa. É um tempo longo, né? O que esse processo te ensinou? O que você aprendeu? Quais foram as principais boas práticas e ensinamentos que você tira? Tanto bons quanto ruins também, né? O que deu certo nesse processo, o que deixou de dar certo, vocês tiveram que recalcular a rota? Comenta pra gente. Então, Ataide, eu acho que uma das questões que mais me apresentou nesse momento, durante tanto a pesquisa no mestrado quanto no doutorado, foi a resiliência. Porque a pesquisa, você faz um novo produto, você tem que levar ela para o campo e testar. Foram 8 testes, 8 plantios, 7 deram errados. Sempre por quê? Porque a gente trabalhou com um produto que é biodegradável, né?
que as cápsulas são construídas através de cartelas de ovos, um tipo de amido e mais um bioinseticida. O que acontece? Eu estava dando comida para as formigas, que é papel, né? Então, nós estamos numa região onde a formiga cortadeira é muito forte. Então, assim, foram alguns testes, muitos testes de plantio, porque eu plantei sempre com nativas. Então, tem a questão das sementes, dificuldade para replantio e tudo mais. Então, foi muito desafiador. E muita gente falando, olha, isso não vai dar certo, você está perdendo tempo, até mesmo dentro da academia. Então, eu acho que o principal ponto é resiliência, não desistir do que você quer. Claro, eu tive que pivotar em alguns momentos, voltar atrás, falar, olha, esse detalhe não dá, vamos fazer por outro. Então, foram vários momentos que eu tive que ter muita resiliência e falar, vamos tentar novamente. Então, é não desistir. A pesquisa é isso, é não desistir, é você pivotar e falar, vamos de outra forma, por aqui ou por ali, mas não pode desistir. Doutora Karine, eu estava comentando aqui com a Daris, que nesse primeiro teste de vocês, né, você plantou 8 vezes, 7 deram errado. É um trabalho de muita paciência e, de fato, resiliência, né? Porque para e pensa o seguinte, se você tivesse desistido já no primeiro desafio, talvez não tivesse o resultado que você teve hoje, né? Com certeza. E na pesquisa isso acontece muito, né? Porque a gente não está trabalhando com questões que às vezes você não tem como melhorar. Por quê? Principalmente na agropecuária ou na agricultura, que é o tempo. Então o clima é quem vai mandar. Porque a cápsula, eu sabia que estava certo, mas se não chover, e se chover, a quantidade de chuva, tudo isso eu tinha que trabalhar com o clima. Então eu tenho que ter vários quesitos que eu tenho que falar, olha, aqui não dá, ali não dá, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E se não tiver paciência, não vai. Doutora Karine, perfeita a sua colocação. E aproveitando esse ensejo, porque foi 6-1, né, Hugo? 6-1, tentou 6 vezes e na 7ª vez deu certo, digamos assim, o semeio dessa semente. Mas fala pra gente, aproveitando esse ensejo aqui, qual que é a importância da pesquisa para o nosso agro brasileiro? Olha, a pesquisa hoje, não porque eu sou pesquisadora, mas a pesquisa é a única maneira de a gente chegar num resultado positivo. Porque, como eu expliquei, a gente teve 8 testes, 7 deram errados. Assim acontece com os produtos que estão sendo criados dentro da faculdade, dentro das universidades. Então, é necessário pesquisar para ver os gargalos, aonde que vai ser encaixado, onde não vai ser encaixado. Se eu preciso pivotar, vou ter que voltar lá atrás. Não, esse composto não funciona. Então, vamos dizer assim, o X da questão é pesquisar tanto nos livros, que nós já temos o conhecimento, como as novidades com tecnologia. Porque as cápsulas hoje, elas foram desenvolvidas numa impressora 3D. Como é que eu vou fazer isso se não tem nada escrito sobre isso? As cápsulas não tinham nada escrito sobre isso na literatura. Então eu tinha que pesquisar do zero. Existia sim, lá atrás, alguma coisa sandballs, que seriam as sementes, as bolas de sementes, que eram com argilas, mas elas não traziam nenhum tipo de substrato, nenhum tipo de bioinseticidas. Então eu tive que criar um microclima, criar todo um sistema para fazer com que as sementes viessem a germinar. Então, a pesquisa nada mais é que teste, ou seja, conhecimento do passado, futuro e presente. Olha, o nosso tema em pauta é cápsulas biodegradáveis, reflorestamento e inovação, a ciência fortalecendo o agronegócio brasileiro. Com a nossa convidada, a professora doutora Karine Lopes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. O nosso tema em pauta é cápsulas biodegradáveis, reflorestamento e inovação. A ciência fortalecendo o agronegócio brasileiro, com a professora doutora Karine Lopes. E antes de darmos continuidade a esse assunto, Daris, tem participação aí. Tem sim, Hugo Ataíde, e hoje é dia de atualização da previsão do tempo com o doutor Fernando Cabral. Ele que é coordenador de inovação e tecnologia no SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial.
trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa semana aqui no sudoeste, no sul e no oeste do estado de Goiás. Bom, pessoal, a gente permanece aí com a previsão da ocorrência de chuvas ao longo dessa semana aqui em nossa região. A gente, desde o início do ano de 2026, temos chuvas registradas nas estações monitoradas pelo SEAGRE e pelo SEMPE em todos os dias do ano. Claro que não em todas as localidades todos os dias, né? E continuamos aí com aquela grande variabilidade de volumes, tá? Mas, de um modo geral, tem sido aí acima, né, da média, se continuar assim, fechando o mês de janeiro de 2026. Bom, a gente tem aí, né, e isso é puxado principalmente pela atuação de alguns sistemas meteorológicos, dentre eles o que deve atuar novamente essa semana, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, um corredor de umidade, de nuvens, que é o que mais favorece a ocorrência de chuvas na nossa região, nesse período da nossa safra. Já é o segundo, né, que pode vir a ocorrer esse ano. Tivemos já a previsão da ocorrência dele nessa semana. Nem sempre tem uma atuação total sobre a nossa região, mas em parcial ele vai influenciar o que permanece as chuvas nesta semana, tá? Então fica alguns destaques, né? O primeiro deles a gente deve ter uma semana, de modo geral, com bastante nebulosidade, né? Por conta da ocorrência desse evento meteorológico. Então vai ser uma semana muito nebulosa. Isso não quer dizer que reverte-se em chuva, mas é uma semana bastante nebulosa. As chuvas com maior destaque, né? Por exemplo, para Rio Verde, entre o dia 20 e dia 21, é na onde a gente vai ter aí a maior ocorrência dessas chuvas, né? Em volumes, em quantidades, inclusive é na onde a gente tem a menor temperatura da semana para essa região do município que eu mencionei. E o restante da semana com variabilidade e nebulosidade e ocorrência de chuvas. Isso traz também a possibilidade de ocorrência de eventos severos, tá? Quando a gente tem aí a presença desse tipo de condição meteorológica, então seja aquelas chuvas intensas, né, um curto espaço de tempo, rajadas de vento, tanto na zona urbana como na zona rural. Então também vamos ficar atento aí a essa situação, tá? Mas ponto importante aí para os produtores, né? Isso vai fazendo com que a gente vai mantendo a umidade, água disponível para nossa planta, vai auxiliando aqueles que em alguns locais já colheram e já estão com a segunda safra implantada, né? São pequenas áreas, mas já temos, né? Então, ou seja, a gente vai seguindo dentro de uma normalidade até o momento para o nosso verão de 2026, tá bom? Então a gente traz aí no meio da semana uma nova atualização sobre como deve ser a segunda parte da nossa semana relacionado aí à previsão do tempo. Doutor Fernando Cabral, muito obrigada por estar conosco e até quarta-feira. Doutor Fernando Cabral, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Boa Tarde, produtor. E doutor Karine, dando continuidade aqui ao nosso assunto, né, vamos falar agora sobre a aplicabilidade e a tecnologia no campo, né? O que são, na prática, as cápsulas biodegradáveis? Que materiais compõem essas cápsulas e por que isso é tão importante para o solo? Quais sementes também vão dentro dela? Taíde, as cápsulas biodegradáveis, elas são formadas de papelão, um tipo de amido e um tipo de bioinseticida. Lembrando que tudo isso vai na nossa mesa diariamente para ser consumido, tá? Então, as cápsulas, elas podem trazer uma mínima vulca de sementes, porque nós podemos ter aquelas sementes que vão estar em estágio que vai estar nascendo primeiro, as que vêm segundo, depois. Por exemplo, uma adubação verde, ela cresce primeiro, ela germina primeiro do que uma semente nativa. Então ela vem, cresce, faz toda uma cama, vamos dizer assim, faz a parte de sombreamento para aquelas sementes que vêm depois estarem sendo germinadas de forma mais abrangente. Então assim, eu posso usar uma cápsula com uma semente, eu posso usar uma cápsula com 10 sementes, vai depender da necessidade, tá, do cliente hoje ou da pessoa que precisa de uma restauração. O que acontece? A cápsula, ela cria um microclima com substratos, posso colocar hidrogel, posso colocar adubo na cápsula, então eu posso preparar ela para ser germinada. Isso, a cápsula vai fazer com que a semente fique protegida, porque se eu plantar ela hoje,
e não tiver chuva, ela vai ficar lá no campo. Por exemplo, passou 3 e não choveu, ela vai ficar quietinha lá no campo. Quando chover, a cápsula vai umedecer. Quando vem o sol, ela aquece e faz um microclima para que essa semente venha a germinar 30% a mais rápido do que uma semente que foi jogada ou a lanço ou se ela foi enterrada. Então, a cápsula ela cria um microclima para que essa germinação aconteça de forma mais rápida. E a partir desse momento, a cápsula vai... Porque a cápsula não abre quando ela cai. Ela fica fechadinha. Então, ela só vai criar o microclima. A semente vai ser enraizada, vai descer para a terra e a germinação vai perfurar a cápsula e sair. Então, isso faz com que a germinação seja 30% mais rápida e mais eficaz no campo. Doutora Karine, só para a gente entender aqui na prática, né? Quando você fala que nessa cápsula podem ir mais de uma semente, né? E você falou em adubação verde, me corrija se eu estiver errado, mas essa adubação verde seria o quê? Seria um capim? Seria uma planta que tem uma germinação mais rápida do que aquela principal que você quer cultivar, que você quer plantar, que você quer reflorestar? Seria mais ou menos isso na prática? Vou te dar um exemplo de uma cápsula que eu coloquei. A adubação verde, nesse caso eu usei a crotalária, e aí eu coloquei o angico, coloquei baru e o tamboril. O angico é uma pioneira. O que é isso? É uma planta que cresce mais rápido, germina mais rápido que as outras. Ela tem um tempo de germinação mais rápido. Então, vem colocando a crotalária, ela vai germinar com 5, 6 dias na cápsula e o crescimento dela é mais rápido. Então, ela vem, cresce, faz um sombreamento para que vem depois, que é o angico. Depois vem o baru, depois vem o tamboril. Quer dizer, cada uma dessas espécies tem um tempo de germinação. Então, a gente fala assim, que são as pioneiras, as que crescem primeiro, depois vem a segunda, as terceiras, que vão ficar por baixo. Então, para que serve essa adubação verde? Sabe aquele solo que está exaurido, que ele está lá, vamos supor, igual aconteceu lá em Mariana, que tem aquele solo que teve que derramou a barragem. Então, aquele solo, ele está pobre. Então, venho com a crotalária para que ela faça uma adubação verde. Então, ela cresce primeiro, depois logo ela vai morrer e vai cair. E aquilo vai fazer com que ajude na compostagem, fazer a adubação. Então, por isso que eu posso colocar várias sementes numa, que cada uma tem o seu tempo de germinação. Não atrapalha a outra. Aliás, ajuda. Principalmente naquele campo que está lá, que não pode ter pisoteio, no campo que está... por exemplo, tem uma vossoroca, que ele está muito exaurido, precisa de, primeiro, uma cobertura na terra, então a gente usa a adubação verde. Tem outras adubações verdes, pode-se fazer, usa-se muito a semente da feijão de porco, tem outras sementes que a gente pode utilizar, não precisa ser exatamente a crotalária. Professora, é incrível, você usa a crotalária porque ela tem muitas raízes, então o sistema radicular, ela mexe na terra, dá uma fofadinha na terra, cresce primeiro, faz o sombreio e vira alimento para o angico, por exemplo. É mais ou menos por aí mesmo, né? Isso mesmo. Nós fizemos toda uma preparação para que essa pioneira chegue e já esteja o solo preparado. Mas se a pessoa quiser, falar, não, meu solo está bem, está ótimo, eu só preciso replantio mesmo. Aí não é necessário. Mas se a pessoa quiser colocar, também é possível colocar. Perfeito, professora. Agora fala pra gente, por favor, como que funciona o plantio dessa floresta, né? O que muda em termos de custo, velocidade e escalada com relação ao plantio tradicional? Porque você diz que pode ser feito por drones e também por aviões, né? Isso. Olha, funciona da seguinte forma. Hoje nós temos duas maneiras que são usadas no campo para o plantio de floresta. Primeiramente, a gente tem o plantio de mudas por covas, que é um plantio mais caro, né? É demorado e depende de muita mão de obra. E o segundo plantio mais usado é o plantio feito a lanço, que é aquele que você joga a semente no solo e espera ela germinar. E eu preciso usar no mínimo 5 vezes mais o número de sementes, porque vai ter a dessecação, vai ter herbivoria, né?
dessecação pelo sol, herbivorias, os animais vão vir comer, a formiga carrega, passarinho carrega. Então, se torna muito mais caro, pensando que eu estou levando 5 vezes mais sementes para esse local. Já o que acontece com a cápsula? As cápsulas biodegradáveis, elas vão ser colocadas em determinados lugares, como, por exemplo, com o drone. O drone vai jogar, a pessoa tem um espaçamento de 3x3, 4x4, 5x5, vai depender do que a pessoa precisa naquele local. Então, você faz todo o planejamento com o drone para fazer, primeiramente, o geoprocessamento de onde vai ser jogada as cápsulas, quantidade de cápsula, quantidade de sementes. A cápsula é preparada conforme a necessidade daquela área, tá? E o drone é preparado também para soltura conforme a necessidade de espaçamento. Então, vamos supor que essa área seja 1 hectare e ele quer colocar lá 200 cápsulas no espaçamento que ele decidiu. Esse espaçamento ele vai ser jogado conforme a necessidade dessas 200 cápsulas. Então, qual a demora que eu tenho para fazer isso? Mais ou menos 20 minutos para mim dispersar 200 cápsulas. O transbordo do drone carrega em torno de 120 cápsulas e a média que você vai levar para fazer um plantio é em torno de 10 a 15 minutos para cada transbordo. Então, vamos supor 20 minutos para plantio nesse local. Então, pensando que naquele plantio comum eu vou levar vários dias, várias pessoas trabalhando, vou precisar cavar, pôr semente, pôr as mudas, é muito mais caro. As cápsulas ainda tem um detalhe. Além de ser mais rápido, ela se torna 70% mais barato do que o plantio de mudas e de sementes. Porque não há desperdício. E eu preciso, no máximo, 2 pessoas. Então, é muito mais rápido. Doutora Karine, e me diz o seguinte, os testes em diferentes tipos de solo trouxeram quais resultados? Tem diferenciação conforme o solo muda? Olha, nós fizemos 3 testes em áreas distintas. Uma mais arenosa e outra de lato-solo vermelho. As outras 2 de lato-solo vermelho, isso. Aonde foi arenoso, ele teve muito mais resultado. Tivemos uma germinação de 30% mais rápida. Já no lato-solo, nós tivemos de 25% a mais. Então, assim, lembrando que o solo arenoso, ele é muito mais fácil de ser penetrável, né? E o lato-solo vermelho, ele já é um pouco mais compacto. Então, realmente, nós já esperávamos essa resposta. Mas a questão da germinação ter sido mais rápida nos 2 tipos de solos nos surpreendeu, principalmente pela quantidade. Na areia, vamos dizer assim, no solo arenoso, 30%, e no lato-solo vermelho, 25%. Professora, incrível a resposta. E hoje essa tecnologia, ela pode ser aplicada em projetos reais já de reflorestamento? Vocês estão com algum projeto grande para ajudar a natureza a se recompor mais rápido? Sim, nós já estamos marcados com algumas empresas. Tem uma empresa de grande porte que vai começar agora o tratamento para a gente fazer o plantio das cápsulas. Eles estão decidindo quais serão as sementes, porque isso vai depender do que fazer o levantamento da área, quais são as plantas que são necessárias naquela área. Depois de fazer esse levantamento é que a gente vai construir, então, as cápsulas com devidas sementes daquela região. Porque a gente está pensando muito na questão da biologia daquele local. Aquele bioma recebe o quê? Eu não vou plantar qualquer coisa, né? Então, é primeiro fazer esse levantamento, que a gente está terminando de fazer o levantamento, mas já tem 2 áreas bem grandes, uma em Mineiros, outra em Alto Araguaia e uma para perto de Brasília. Olha, o nosso tema em pauta é cápsulas biodegradáveis, reflorestamento e inovação, a ciência fortalecendo o agronegócio brasileiro, com a professora doutora Karine Lopes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é cápsulas biodegradáveis, reflorestamento e inovação. A ciência fortalecendo o agronegócio brasileiro, com a nossa convidada que está conectada conosco, a professora doutora Karine Lopes. E antes de darmos continuidade a esse assunto, Dares, tem participação aí.
Temos sim, Hugo Ataíde. Hoje é dia de mais um comentário do nosso consultor Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, ao que tudo indica, a sociedade brasileira está ficando cada vez mais analítica e pragmática. Em assim sendo, fica mais difícil de ser manipulada. E algumas máscaras estão caindo. Uma das máscaras que estão caindo é o compromisso de algumas nações do mundo com a proteção do meio ambiente. Ficou claro nessa negociação Mercosul e União Europeia que ninguém estava interessado no meio ambiente, estava interessado em proteger sua economia. Olha o que aconteceu na COP. Grandes nações do mundo não vieram. As duas maiores economias não tiveram aqui os seus presidentes, com a COP esvaziada. E não foi culpa do Brasil, é que a agenda está mudando. Vou te dar exemplos claros, né? Dá uma olhada na Europa. França, Alemanha, investindo fortemente em energia nuclear. Por falar em energia nuclear, a China esse ano quer construir mais de 90 usinas de energia nucleares. Se tudo der certo com a energia nuclear, a pergunta é: aonde eu vou colocar esse lixo nuclear? O que ele não faz no meio ambiente? É um ponto a se pensar. Olhe também na China, a demanda por carvão explodindo, a demanda em toda a Ásia pela energia vinda do carvão explodindo. Nos Estados Unidos, a utilização de petróleo a patamares extremamente elevados, todo mundo utilizando petróleo como nunca utilizou na história. Os biocombustíveis estão ficando em segundo plano, não estão sendo completamente ignorados, mas estão sendo relegados, estão sendo amenizados as suas utilizações. Até mesmo a Índia, que é um dos países que mais polui no mundo, caríssimo, você não quer aumentar a sua porcentagem de biocombustíveis na sua matriz energética. No final do dia, muito discurso, muita foto, pouca ação, a hipocrisia tomando conta do mercado. E parece que a sociedade brasileira entendeu como está sendo jogado esse jogo. O Brasil continua sendo uma potência energética, uma potência em biodiversidade, uma potência em biocombustíveis. E a gente deve continuar esse caminho, defendendo os biocombustíveis, defendendo o meio ambiente, defendendo a nossa biodiversidade. Mas, principalmente, devemos negociar com clareza, vendo qual é realmente a intenção, a atitude do outro lado da mesa. Nós não podemos mudar nosso discurso, mas temos que saber que os nossos concorrentes usam de muita hipocrisia para defender os seus direitos econômicos. E aqui, nesse espaço, a gente sempre vai debater temas interessantes para o agro. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada por estar conosco aí nesse ano de 2025, por renovar conosco o contrato para 2026. Seja sempre muito bem-vindo. Tá, Enio Fernandes, obrigado por estar conosco aí em mais um ano e em mais uma edição do Boa Tarde, Produtor. Doutora Karine Lopes, retomando aqui o nosso bate-papo, vamos falar agora sobre inovação, reconhecimento e impacto nacional. E no bloco anterior você comentou que esse procedimento, essa forma, essa nova solução já está disponível aí, pode ser aplicada em projetos reais de reflorestamento. E aí vem uma dúvida, né? Você já registrou essa marca, essa patente, esse processo de pesquisa já está devidamente registrado? Eu queria que você comentasse um pouco desse processo também aqui pra gente. De todo o processo que a gente faz dentro de uma faculdade, é necessário a gente correr a parte jurídica, certo? Então, foi uma das questões que nós procuramos, então, principalmente a questão da patente, porque por ser um produto novo, era necessário. Então, quando a gente procurou o NPI para fazer o registro, a gente enquadrou na patente verde, ou seja, é um produto que tem sustentabilidade e ele consegue seguir alguns critérios das ODSs. Nós temos hoje no Brasil 17 ODSs que as empresas precisam correr, ou seja, elas podem se anexar em qualquer uma delas. No caso da patente verde, as cápsulas biodegradáveis, elas encaixam em 7 ODSs. Então, elas entraram na patente verde, que foi depositada lá no mês de fevereiro. Nós acreditamos que até o ano que vem ela esteja já registrada, porque o Brasil hoje, o processo de patentes, ele demora em média 9 anos, mas a patente verde ela se torna uma patente mais rápida, porque é prioridade de sustentabilidade. Então sim, já está a caminho
tá? Já está depositada a patente e a registro da marca também, que hoje a gente fala, chama-se Naturicap. Doutora Karine, e diz pra gente qual que é o significado de levar também um projeto desenvolvido em Goiás também para a COP30, como que foi isso? Olha, foi muito gratificante mostrar que nós aqui lá no interior, né, porque quando a gente fala Mineiros, todo mundo acha que é Minas, o pessoal não conhece muito, então assim, é muito gratificante ver que a gente aqui no interior conseguiu mostrar para o mundo, né, porque pensando em COP30, a gente recebeu o prêmio no palco da Embrapa, na AgriZone. Então, a gente teve, assim, uma grata satisfação de estar apresentando, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, um produto produzido lá no interior que pode ter, teve um reconhecimento nacional e internacional. Isso nos deu a oportunidade, então, de conhecer algumas outras áreas, principalmente outros pesquisadores de biomas, para a gente fazer essa troca de informação, fazer um network, né, para levar as cápsulas também para outros biomas. A gente está conversando para ver se a gente consegue agora também inserir no bioma amazônico. Então, estamos abertos para quem tiver interesse em conhecer o produto, para estar colocando em prática aí. Mas, assim, acho que não poderia ser melhor. Foi maravilhoso ter recebido esse prêmio na COP30. Professora, reconhecimento excepcional ligado, né, à sustentabilidade, que a gente está vendo que o mundo está transformando no mundo verde, né, Hugo? Sim. É necessário proteger. Exato. Isso é fato. É o famoso fazer mais com menos também, né? E, professora, quais são os próximos passos do projeto e da Naturicap? Então, Darcy, hoje nós estamos produzindo as cápsulas para drone, mas já estamos fazendo também o desenvolvimento de uma parte para ser trazida para o avião agrícola. Por quê? Porque eu tenho uma área maior que eu posso abranger as cápsulas, um plantio de maior escala. Estamos aí no mercado já a partir de 2026, que é esse nosso ano de portas abertas. Hoje as pessoas podem nos contatar tanto pelo site quanto pelo Instagram. Nós estamos trabalhando muito para conseguir agora a questão de viabilizar em grande quantidade. Então, nós estamos escalando em grande quantidade. Nós conseguimos hoje uma empresa que vai produzir as cápsulas. Então, assim, hoje nós estamos no mercado de uma forma que podemos escalar em grande escala, vamos dizer assim. Tanto para o drone quanto para o avião. O avião vai demorar um pouquinho só, mais, porque nós temos que registrar as questões jurídicas da patente do avião e tudo mais. Olha, o nosso tema em pauta é cápsulas biodegradáveis, reflorestamento e inovação. A ciência fortalecendo o agronegócio brasileiro, com a professora doutora Karine Lopes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, retornamos para o último bloco e as considerações finais da nossa convidada. Fique conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde Produtora aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Nosso tema em pauta é cápsulas biodegradáveis, reflorestamento e inovação. A ciência fortalecendo o agronegócio brasileiro, com a nossa convidada, a professora doutora Karine Lopes. Doutora Karine, sem delongas aqui, nós gostaríamos de antemão já de te agradecer, e esse é o momento que nós deixamos os microfones aqui do Boa Tarde Produtor, da Rio Verde FM, abertos para que você possa fazer as suas considerações finais. Qual que é a sua mensagem, a mensagem que você deixa para os produtores, para os jovens pesquisadores que desejam empreender no agro? Primeiramente, agradecer a todo mundo, porque a ciência e a pesquisa são base para o futuro do agro, né? Nós temos que lembrar que o agro sustentável ele vai transformar os desafios dos ambientes sociais, produtivos, em soluções concretas. Então, nós temos uma questão muito mais papel de entendimento, sabendo que as cápsulas ou até mesmo a sustentabilidade vai melhorar muito as nossas questões futuras. Então, eu deixo aqui aberto para o pessoal que quiser conhecer o produto ou conhecer um pouco da pesquisa. Vocês vão conhecer uma coisa simples, mas que resolve com uma tecnologia. Então, quem quiser nos achar, nós estamos tanto no Instagram quanto no site,
Naturicap Ecológico. Então, vocês conseguem acessar para estar conhecendo a produtividade maior. Vamos começar para produzir um solo mais fértil, né? Uma água mais limpa, uma biodiversidade, e aumentando, assim, as nossas questões para a humanidade continuar crescendo nesse nosso planeta. Doutora Karine, sensacional, parabéns pelo trabalho, obrigado por estar conosco aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. E Dari, só nos resta agradecer e nos despedirmos, né? Exato, doutora Karine, muito obrigada pela ideia genial, porque é incrível fazer um reflorestamento completamente sustentável e é tão gênio, tão inteligente, de uma forma tão, digamos assim, mais barata, né, Hugo Ataíde? Isso. Porque olha só que incrível, o projeto foi pensado em tudo. Criou-se uma mini estufa dentro de uma bolinha onde existe os nutrientes para as forrageiras, para depois vir a planta principal, que é a gosto do cliente, a necessidade daquele momento ali naquele bioma, digamos assim, né? É um projeto genial. Nós temos certeza, professora, que esse projeto ele vai muito além de Brasil. Tem muitos países no mundo precisando de reflorestamentos rápidos, né, Hugo? É verdade. Então é extremamente promissor isso daí, hein? Muito promissor. Muito obrigada por estar conosco. João Pedro, muito obrigada pelos trabalhos prestados hoje. A nossa audiência qualificada, muito obrigada por estar conosco nesse ano de 2026. Quer saber mais sobre o projeto? Por favor, procure a professora Karine, que é prata da casa, está aqui em Jataí, pertinho da gente. É uma ideia muito inovadora e genial. Hugo Ataíde, muito obrigada por hoje. Até amanhã. Dares, eu que agradeço a sua parceria diária aqui no Boa Tarde, Produtor. Agradecer mais uma vez a nossa convidada, a doutora Karine Lopes. Agradecer ao JP pelos serviços prestados, levando essa informação, esse conteúdo, esse conhecimento aqui na frequência local do seu rádio 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro. Agora, minha gratidão maior vai a você, nossa audiência extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde, Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Até lá!